Estamos entrevistando Gabriel Guimarães, diretor-geral do Tati-Coque de Araçatuba e que tem a vida muito ligada ao basquete. Inclusive o filho dele joga basquete nos Estados Unidos e ele vai falar sobre isso conosco. Mas no bloco anterior a gente perguntou para o Gabriel da saia justa, quando ele conheceu a esposa, que hoje é a esposa dele, a Eleusa, né, que o pai dela pergunta se ele pretendia sustentar a filha só jogando basquete. Aí o que você fez? Percebi que ele tinha razão. Realmente, inclusive eu havia deixado algumas propostas de algumas outras equipes, porque Ribeirão Preto é uma cidade muito boa. Sei. Já tinha feito várias amizades, e ali eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Foi a decisão mais difícil, foi encerrar realmente o meu basquete. Você teve que recusar alguns convites, né? Recusei pelo fato de serem cidades menores. Então nós tínhamos no interior de São Paulo um basquete muito forte, mas eu teria que abrir mão de muitas coisas, inclusive do namoro. E eu tinha ali a segurança e a certeza que aquela era a mulher da minha vida. Eleusa, uma hora dessa, deve estar toda feliz em casa. E o que é que você foi fazer o quê? Parei com basquete, como eu era formado em educação física, e durante essa trajetória de jogador, eu sempre trabalhei com crianças. Sei. Então, mesmo em Ribeirão Preto, junto com o Totô, que era o técnico da equipe, ele mantinha uma escolinha dentro da academia, então eu comecei a fazer um trabalho paralelo. Então eu dava aula nas escolinhas, depois eu fui para a Recreativa, que era um clube da cidade, que também tinha um trabalho de formação no basquete. Sei. Então eu sempre consegui conciliar o basquete com uma atividade paralela. E nesse momento que eu parei de jogar, eu montei a minha própria escolinha. E como é que foi esse começo? Muito difícil, como todo começo, porque não tinha recurso nenhum, meu recurso vinha do basquete. Quando eu estava sozinho, era extremamente prazeroso, porque eu recebia para fazer o que eu mais gostava, que era jogar basquete, só que não sobrava, você não tinha uma organização e um planejamento para que você pudesse, e nem tinha uma preocupação de ter algo para o futuro. Então, naquele momento, eu consegui uma ajuda do meu irmão, e financeira, pouca coisa, para reformar uma quadra. Em Ribeirão Preto existe futebol de quadra, que é muito comum, e essas quadras só funcionam no período noturno. Sim. Então eu fiz uma proposta para um proprietário de uma quadra dessas em Ribeirão Preto, a troco da manutenção da quadra, da limpeza da quadra, eu trabalhava durante o dia com a escolinha e ele funcionava o futebol dele à noite. Isso durou aí por uns 4, 5 anos. Mas eu quero saber do primeiro dia que você disse que foi um dos dias mais emocionantes da sua vida. Quantos alunos apareceram? No primeiro momento, e a quadra ela era muito rústica, então eu trabalhava com uma classe social A em Ribeirão Preto. Então eu tinha um público que era um pouco mais exigente em termos de espaços. E consegui fazer uma boa reforma. Era uma quadra com piso de cimento, tabela de madeira. E qual foi a minha surpresa? No primeiro dia eu estava com 30 alunos no horário principal. Não consegui, inclusive alguns pais foram fazer aula junto com os filhos. Porque eu conseguia estabelecer uma relação de confiança muito grande dos meus alunos quando eu estava nesses espaços anteriores. E ali foi um momento, eu acho que um dos mais importantes da minha vida. Mas diz que em 3 anos você já estava o quê? Com uns 200 alunos? Já no primeiro momento, no primeiro ano, eu quase já me aproximei dos 100 alunos. E com 3 anos da escolinha, eu já estava com 220 alunos. 220 alunos e fiz um fato inédito, sem falar uma palavra em inglês. Eu levei uma equipe da minha escolinha para disputar um festival mundial de basquete nos Estados Unidos. É mesmo? Em Milwaukee. Olha! Coisas que eu não faria hoje. Talvez não teria essa determinação que eu tive naquele momento. E foi um sucesso muito grande a escolinha, porque a minha escola de basquete já tem uma característica de não apenas ensinar o basquete, mas a formação humana. Você fala que você não ensinava apenas basquete, o que mais você ensinava? O convívio social, a questão do respeito, os valores. Eu tinha crianças que eram muito tímidas e eu precisava estimular de alguma forma para que essa criança participasse um pouco mais das atividades. Eu tinha crianças muito agitadas que eu tinha que trazer para um patamar mais confortável. Então compartilhamos aí, colocamos em prática toda a filosofia do esporte, de trabalho em equipe, de formação, de integração, de desafios.
E isso trouxe um sucesso muito grande e há muita preocupação com o ser em si, principalmente com essa fase de desenvolvimento deles. Então, sempre que eu tinha a possibilidade, nós conversávamos sobre valores, sobre ética, a boa formação. Então, isso foi uma característica muito forte da minha escolinha. Eu estou impressionado que, com uma escola pequena, né, como é que você conseguiu patrocínio para levar essas crianças para os Estados Unidos? Era uma clientela que tinha um recurso próprio. Ah, eles tinham recurso. Tinha um recurso. Eu tinha um garoto que ele não tinha essa condição, que era o Fábio, foi um fato. E como eu consegui mais de 10 alunos, eu ganhei uma passagem. Sei. E eu compartilhei a minha passagem com o Fábio. Então, foi engraçada a movimentação, porque começamos a arrecadar recursos através de pizza, doce, a família toda movimentou. Então, isso possibilitou o grupo participar desse evento. Ô Gabriel, nessa época você não era só o dono da escola, você dava aula em universidade também? O que você fazia? E recebi o convite para ser técnico da equipe de medicina. A USP, a medicina de Ribeirão Preto, tinha uma boa equipe de basquete, disputava a Intermed, e eu fui convidado para assumir a equipe masculina. Então, já fazia esse trabalho. Durante esse período, eu ainda recebi um convite de Franca, que tinha uma equipe que estava subindo. Franca montou uma segunda equipe de basquete. Na época tinha a Ravelli, que era a equipe principal, e o Dharma, também uma fábrica de tênis, montou uma equipe para que pudesse representar o material, o produto deles. E eu recebi um convite durante 6 meses, ainda voltei a jogar o basquete na equipe do Dharma. Isso aumentou um pouco a minha receita, aumentou a minha renda. Eu ainda, durante 6 meses, ainda pratiquei o basquete. Mas aí veio um convite de uma escola tradicional em esporte que queria você lá, era isso? Isso. Aí, já nessa trajetória, nós marcamos o casamento. Então, a minha escolinha já estava se desenvolvendo. O pai dela já confiava que já você conseguiria? Já estava um pouco mais tranquilo. Então, porque e do lado, da outra parte, ela também estava tendo uma ascensão muito forte no trabalho. Naquela época ela fazia o quê? Ela entrou como escriturária de uma agência bancária. Sei. E já estava como supervisora. Então, todos os concursos que ela prestou, ela passava. Certo. Então, já tínhamos condições de fazer de planos. Sei. Mesmo modestos, nós já estávamos construindo algo diferente para a gente. Então, tínhamos essa organização. E marcamos o casamento isso foi em 91. Então, e o dia que eu fui levar o convite de casamento para o pessoal do Marista, os amigos, porque a minha esposa já estudou no Marista, e nós fomos levar o convite de casamento. E a hora que perguntaram para a Eleusa com quem que a Eleusa ia casar, eu falei, vou casar com o Gabriel do basquete. Aí o pessoal falou, olha, nós estamos precisando de um professor de basquete aqui na escola, e a referência a indicação que nós tivemos foi do Gabriel. Sei. Aí, quando vocês voltarem da lua de mel, né, porque isso era no finalzinho do primeiro semestre, aí nós aceitamos o convite de fazer parte do quadro de funcionário do Marista. E é Marista, termina em A ou AR? Marista. Marista. E aí, o Marista parece que tinha uma tradição grande de esporte, é isso? Isso. O Marista era a referência de esporte em Ribeirão Preto. De esporte. O Sócrates, ele foi aluno do Marista. O Raí, a Eleusa, a Fernanda Venturini. Então, tínhamos uma referência muito grande da escola por essa formação através do esporte. Mas aí, depois que você trabalhou lá um tempo, Chaim Zaya, que não é bobo nem nada, faz o convite para você ir para lá. Como é que surgiu o convite do Coque? Eu conheci o Alvacir. O Alvacir trabalhava com basquete, é aqui de Araçatuba, e o Alvacir trabalhava no Coque. Sei. O Coque tinha um concurso de bolsas que chamava. E nesse concurso de bolsa, ele era uma captação de alunos, e a última pergunta da prova era qual o professor que você gostaria que viesse para o Coque. E o meu nome sempre era citado. Então era comum os alunos estudarem no Marista até o 9º ano. Sei. E fazer o ensino médio numa escola preparatória para vestibular. E o Coque tinha essa característica. Sei. E durante 2 anos eu não aceitei o convite. Até que em um determinado momento eu fiquei curioso, porque sempre comentava, tinha um comentário, eu peguei e fui conhecer. Como é que o Chaim te recebeu? Foi engraçado que ele estava de meia, sem sapato. E foi uma coisa muito gostosa, porque me identifiquei muito rápido, porque a família gostava de esportes. Sim. O sogro foi jogador de basquete, a Adriana também, ela foi praticante, os irmãos jogaram. E ali foi uma... E no Coque, o time do Coque foi campeão pelas suas mãos?
No primeiro momento, não. Porque nós começamos, a referência era o Marista e o Coque estava começando um trabalho. Então, nós fomos convidados para trabalhar com basquete e estruturar um projeto de esportes também para a escola. E esses resultados nem sempre são de imediato. E na primeira participação, nós perdemos todos os jogos. Inclusive, a minha equipe de basquete do Coque perdeu para a minha antiga equipe do Marista por 44-2. Nossa Senhora! E foi um vexame. E depois saiu no noticiário o Coque, o último colocado. O Chaim chamou para uma conversa, falou, meu amigo, o que está acontecendo? Olha os resultados. E naquele momento eu falei, olha, nós estamos precisando de tempo, no primeiro momento o importante é competir, e esse trabalho demora, é médio e longo prazo. Ele falou assim, olha, ele não gostou muito da resposta, mas eu sou um pouco mais imediatista, para mim o importante é ganhar. E deu a sugestão para que nós acelerássemos esse processo. O que nós poderíamos fazer, até saiu um trabalho muito bacana, até um trabalho de responsabilidade social, onde nós conseguimos integrar alguns alunos que praticavam esporte, que tinham boas notas no contexto da escola. E fizemos também uma renovação no quadro de professores. Para cada modalidade, nós trouxemos um especialista e aceleramos de uma forma muito rápida esse processo do esporte na escola. E viramos uma referência na cidade. Sim. Inclusive, montamos um clube que foi a Associação Desportiva Coque. E éramos filiados a todas as federações e confederações de várias modalidades. Isso houve uma mudança muito grande, até no contexto dos alunos, e passou a ser referência. Todo mundo queria ir para o Coque para praticar esporte e fazer parte das equipes da escola. E qual o título mais alto que vocês conquistaram? Nesse início desse projeto, era um projeto escolar, e nós inauguramos uma quadra no ano de 1996, e naquele momento o Chaim até gostaria de fazer uma homenagem para um jogador da Seleção Brasileira de Basquete. O basquete sempre foi a referência do esporte da escola. Tínhamos uma equipe de ginástica olímpica extremamente competitiva, e eu não consegui levar naquele momento um jogador de nome, porque todos os jogadores que faziam parte da Seleção Brasileira estavam disputando as Olimpíadas de Atlanta. Eu peguei e convidei o Guerrinha, que era da cidade de Franca, próximo a Ribeirão Preto, para que ele montasse uma equipe. Eu montei uma equipe com os antigos amigos, nós jogávamos em Ribeirão Preto e fizemos a inauguração do ginásio. Depois daquele momento houve uma confraternização e 2 meses depois o Guerrinha ligou, perguntando se não havia interesse do Coque patrocinar a antiga equipe do Dharma. Aí começamos com o Chaim fez o contato com o Guerrinha e logo em seguida saiu o patrocínio para a equipe de basquete. 2 dias depois entrou a Pout Vaporeto, ficou o Pout Coque com uma equipe extremamente competitiva e de imediato foi vice-campeão paulista e vice-campeão brasileira. Isso durante 2 anos. Mas não contente com os resultados, precisávamos fazer alguma coisa. Foi quando veio a presença do Edivar Simões, que também é um técnico de renome na época, e começamos a fazer um trabalho com as equipes de base. Começamos a investir nas categorias menores e já tínhamos um time que foi campeão paulista juvenil. E nesse time, nada mais, nada menos, tinha a presença de Alex, que chegou a jogar na NBA, Renato, Nezinho e vários outros jogadores que estão hoje fazendo parte de alguma equipe do cenário nacional. E isso foi um resultado muito, muito rápido. Com pouco investimento, a equipe já foi campeã no ano de 2000, campeã paulista. E em 2003, campeão brasileiro de basquete. Que bacana. Eu quero saber com que idade você levava seu filho às quadras? O Guilherme, de recém-nascido, né, porque eu fui técnico de algumas equipes também em Ribeirão Preto, mas a partir de 1 ano e meio ele começou a participar dos jogos do Pout Coque. Então ele tinha todos os uniformes e ali ele participava de uma forma muito intensa dessa movimentação do pai, porque eu gerenciava essa equipe e eu vivia isso a todo momento. Mas ele, parece-me que ele tinha uma ligação forte com o Oscar, jogador de basquete, não era? Nessa época, exatamente, nessa época o Oscar tinha retornado da Itália e ele era referência no momento. Tinha disputado a 5ª Olimpíada, estava sendo reverenciado a todo momento e o nome dele era comentado de uma forma muito intensa. E o engraçado é que você perguntava para o Guilherme, né, qual que era o nome dele, eu falava, Guilherme, qual que é o seu nome? Ele falava, meu nome é Oscar. Meu nome é Oscar. Meu nome é Oscar, então ele desde pequeno ele já tinha essa referência. E uma coisa que eu sempre procurei copiar, a questão do ídolo, da boa imagem. Então esses jogadores tinham uma característica muito forte. Isso eu usei muito na formação do meu filho. Então era a referência que ele tinha. Que está dando resultado, né? Deu resultado, deu resultado.
No terceiro bloco, nós vamos falar como é que ele sai desse mundo esportivo e vem, digamos assim, mais para o mundo acadêmico e se torna diretor-geral da unidade, primeiro de uma unidade em Ribeirão e depois de uma unidade em Araçatuba. Questão de opinião, volta já.